estadual que fixou o aumento dos servidores ou descumprir um parâmetro da lei de responsabilidade fiscal. Mas nós sabíamos, pelos estudos que tínhamos feito, que a receita do Estado ia crescer. E está aí hoje o resultado. O Estado está estourando em receita. Governador, nesse ponto e na especificidade da questão, o senhor apresentou, inclusive, nos últimos meses do governo, aquela tal projeto da PEC 300. Isso estaria contemplado ainda assim dentro desse orçamento? Estaria, sim. Até porque o que se exige é que a lei indique as fontes orçamentárias. E a Assembleia aprovou. Aprovou e tornou, a lei, contemplando o orçamento vigente. E nós tínhamos a certeza de que a receita iria crescer, como cresceu efetivamente. O crescimento da receita, não é tanto das receitas que são arrecadadas diretamente pelo Estado, como o ICMS, mas sobretudo o FPE, nós tivemos aí um crescimento de mais de 600 milhões de reais. Isso não é fantasia, isso está publicado, não é? Por exemplo, o FPE cresceu 470 milhões e 300 mil reais, de janeiro a setembro. Deste ano? Deste ano. Setembro é mês 8, né? 9. 9, aliás, 9. Nós ainda temos 3 meses, que por sinal são os meses que dão a maior arrecadação. O Fundeb cresceu 142 milhões e 900 mil reais. Até a CIDA, que é uma pequena contribuição, cresceu 4 milhões e 300 mil. O ICMS do Estado, cresceu para o orçamento do Estado, do Executivo Estadual, 188 milhões. O líquido para o Estado, porque o ICMS não é só para o Estado, 25% vai para os municípios. Então, o Estado ficou aí com 188 milhões de reais, porque o crescimento foi de 455 milhões e 900 mil. Isso soma 950 milhões e 400 mil. Afora a parte dos municípios, ficaria para o Estado 682 milhões e 500 mil. Só tinha essa previsão quando o governador em 2010, e por isso que da PEC... Que era esperado, o Ministério da Fazenda estava informando todo dia que haveria esse crescimento. Você esperava corrigir, então, esse excesso no gasto com a folha com o tanto assim que o pagamento da PEC, o pagamento da PEC 300, é inadequadamente chamado de PEC 300, porque não é PEC, é uma lei. Não é um projeto de lei, é uma lei, enfim. Ele estabeleceu o pagamento escalonado, mês a mês. Não foi de uma vez só. Quer dizer que se o atual governador tivesse boa vontade com a polícia, já estava pagando isso. Mas o que é que ele fez? Ele revogou e fez aí uma enxurrada de demissões. Agora, onde é que está a sinceridade nisso? De janeiro até setembro já foram nomeados 16 mil funcionários. É uma média de 2 mil por mês. Se você pensar em termos proporcionais ao tempo do mandato, 48 meses, você tem 96 mil, vai bater todos os recordes. Se você somar o tempo de administrativo de várias gestões, não vai dar isso ainda. Agora, doutor Zé Maranhão, o governador Ricardo Coutinho, ele fica dizendo que não chegou ainda a atingir aquele limite necessário para conceder reajustes, e o fisco estadual está numa greve que não termina mais, está tudo parado no Estado. Por que será que o doutor Ricardo não está aguentando esse aumento do fisco estadual? Era só cumprir a lei. O melhor caminho numa democracia para se administrar é cumprir a lei. É seguir o que está na lei, especialmente quando se trata de benefícios. Eu cumpri a lei em relação ao fisco e em relação a todas as categorias. Na realidade, o fisco está reagindo porque nenhum cidadão, mesmo nos regimes autoritários, nas ditaduras,
cede à primeira pressão do governo. Eles têm um direito. Estão fazendo uma greve que está visando a preservação de um direito, porque cessaram os espaços de negociação. Não houve negociação, por isso o fisco está em greve. E eu acho que o fisco tem razão, porque eles estão simplesmente exigindo que o governador cumpra o que está na lei. Governador, só para tirar, não sei se o professor vai pegar o gancho aí, era só para tirar uma dúvida em relação também a essa questão de dados, foram dados confrontados da gestão passada e da gestão atual, governador. Um deles diz respeito a quanto é que o senhor deixou no dia 31 de dezembro de 2010, quando o senhor deixou o governo, quanto é que o senhor deixou em caixa? O governo alega que tinha pouco mais de 1.200.000 que o senhor deixou em caixa, tendo deixado uma dívida, restos a pagar, reconhecimento de dívida, mais de 800 milhões de reais para o pagamento em 2011. Qual é a verdade aí, na sua versão desse... A verdade, Luiz, é a que está no balanço publicado pelo próprio governo Ricardo Coutinho, de 31 de dezembro de 2010. O balanço foi assinado por Ricardo Coutinho, atual governador do estado. 600 milhões de saldo está lá no balanço que ele publicou. Garantindo, então, a dotação para o pagamento, seja de dívidas ou de... Aliás, essa coisa já foi decantada aí em prosa e verso. Não é mais novidade. Na época que foi publicado o balanço, porque o governo passou mais ou menos uns 60 dias sem querer publicar, hesitando se publicava o balanço. Só que ele tinha que publicar, porque é da lei. E quando publicou, veio o estouro, né? Demonstrou que eles não estavam falando a verdade quando dizia que o Estado tinha ficado falido. O Estado ficou, na realidade, com um saldo de 600 milhões. Agora, se você considerar outras fontes de recurso, por exemplo, nos empréstimos que nós fizemos, nós tínhamos cerca de 512 milhões de reais, assim entendido. 55 milhões de saldo no BNDES 1. 287 milhões de saldo, que é o total do empréstimo, não foi utilizado R$1 desse empréstimo, BNDES 2. E 100 milhões de dólares, que dá hoje, ao câmbio de hoje, 170 milhões de reais, ou seja, 512 milhões, dinheiro vivo, garantido em instrumentos de financiamento já contratados, com projetos aprovados. Aliás, eu acho até graça quando eu vejo o governador inaugurando, inclusive, as obras que eu fiz e já tinha inaugurado, como, por exemplo, a estrada, está contemplada nesse empréstimo, a estrada de Catolé do Rocha, Patu, no Rio Grande do Norte. Isso aí inclui o Hospital de Campina Grande? Também. O Hospital de Campina Grande, ora, nós gastamos no Hospital de Campina Grande, eu e o ex-governador Cássio Cunha Lima, que foi quem iniciou o projeto, gastou, o hospital gastou 15 milhões de reais, eu gastei 110 milhões de reais para fazer o hospital. E ele inaugurou como se fosse uma obra. O senhor deixou entregue em condições de funcionamento? Ô, Luiz. Total, Luiz. Eu estou notando que o doutor Zé Maranhão está simpatizando muito com o Cássio. A gente vai chegar nesse ponto. Duas boas referências. Já falou duas vezes. Menos de 20 minutos de programa, já foram os 2 elogios. É meu amigo, eu não gostaria de discordar de você. O que eu simpatizo mesmo é com a verdade. É verdade. Por que eu querer esconder o que fez um ex-governador simplesmente porque sou adversário dele? Será que o povo da Paraíba é otário e não está vendo e não é testemunha dessas coisas? Todo mundo viu que eu fiz o hospital em Campina Grande, fui lá inaugurei, tudo pronto. O hospital que é um exemplo, é o hospital de primeiríssimo mundo. Hospital de primeiríssimo mundo. Aliás, em matéria de construção de hospitais, eu tenho a honra de dizer que sou campeão. Porque num governo curtíssimo de apenas 1 ano e 10 meses, nós fizemos o Hospital de Trauma de Campina Grande. Já no governo anterior, eu tinha feito o Hospital de Trauma de João Pessoa. E nesse governo curto, nós duplicamos o Hospital Clementino Fraga. Todo mundo sempre achou que o Hospital Clementino Fraga é para depois, porque lá quem é que é atendido? As pessoas mais humildes, portadoras de doenças infecto-contagiosas e que não têm condição de ir para um hospital pago, vão para aquele hospital.
nós modernizamos o hospital. Ele tinha apenas 80 leitos. Nós deixamos num período de 1 ano e 8 meses, com 160 leitos, quer dizer, duplicamos o hospital. O Hospital Arlinda Marques, por exemplo, não fazia quase nada em termos de cirurgias especiais, como cirurgias cardíacas, oncológicas. Nós instituímos essas salas de cirurgia para atender as crianças, pobres, carentes, que ficavam numa fila, já chamavam fila da morte, aguardando que houvesse uma vaga no Hospital de Recife ou de Natal. Nós instituímos isso. Nós recuperamos hospitais como, por exemplo, o Hospital de Patos, Regional de Patos, é um hospital de primeiro mundo. Deixamos o Hospital de Cajazeiras em situação invejável. E foi essa ampliação e modernização do hospital que permitiu a instalação de um campus da Universidade Federal e o curso de medicina. Porque sem o hospital não podia ter curso de medicina. Estabelecemos um critério de gestão tripartite, município, Estado e Universidade Federal. Aqui em João Pessoa mesmo fizemos vários convênios com a Universidade Federal e possibilitamos, o rejuvenescimento de um setor que estava cansado, que era o setor de cirurgias, sobretudo cirurgias especiais, no Hospital Universitário de João Pessoa. É verdade. Professor, é só para pegar esse gancho de saúde, eu não sei se você vai pro gancho de saúde, é só para pegar o gancho de saúde, professor. É verdade que o senhor queria terceirizar a saúde no governo do Estado, como anunciou e declarou publicamente o ex-secretário de Saúde, Zé Maria de França, diz que já viu o próprio governo, já tem contatos com outras organizações, até o Sírio-Libanês, enfim, para terceirizar alguns serviços de saúde no seu governo. O governo atual contratou a Cruz Vermelha Balela. As declarações de Zé Maria de França foram distorcidas por muitas pessoas que tinham interesse de mostrar que a privatização ou terceirização, como queira chamar, é um expediente simpático e que até o meu governo estava querendo fazer isso. O que houve na realidade? Você perguntou aí, e o hospital de trauma estava pronto mesmo? Estava sim, fisicamente pronto. Agora precisava fazer a capacitação do corpo funcional do hospital. Então nós consultamos o Sírio-Libanês se ele queria participar da capacitação do pessoal. Mas fazer a capacitação lá. Não era nenhum compromisso com o Sírio-Libanês, até porque nós sabemos que o Sírio-Libanês não tem essa experiência de fazer contrato de gestão hospitalar. O Sírio-Libanês trabalha para a sua unidade e trabalha muito bem, é um modelo, é um modelo para o Brasil. Se eu tivesse pensando em fazer privatização, o Sírio-Libanês poderia ser uma boa hipótese, mas é uma boa hipótese não ocorrente, porque eu sempre achei que o hospital público é hospital público e até costumava dizer no dia a dia da minha gestão, O hospital público tem que ser o melhor por uma razão muito simples. Ele é mantido pelo cidadão que vai ser atendido ali. Ele não pode oferecer um serviço de segunda classe. Não pode ser inferior ao hospital privado, ele tem que ser tão bom ou melhor do que o hospital privado. Professor. Governador, eu vou setorializar a questão, porque aqui sempre o governador Ricardo Coutinho, nos primeiros meses do seu governo, disse que o senhor passou por ele uma Paraíba falida, acabada, destruída, mas fica muito genérico. O senhor responder isso. Eu perguntaria o seguinte, já um julgamento seu. Como é que o senhor está vendo a ação do governo Ricardo Coutinho no setor da segurança? Que ele realmente prometeu que em seu governo a segurança não existia, a Paraíba estava entregue aos bandidos. E isso ele ia tomar a peito. Pessoalmente ele ia resolver o assunto. Para completar a sua informação, num debate, ele criticando o meu governo, que segundo ele não estava dando boa gestão ao setor de segurança pública, bateu na mesa, quase quebra os copos que estavam em cima da mesa, dizendo que ia decretar estado de emergência e em 24 horas a segurança pública. A Paraíba seria uma Suíça rediviva.
aqui nos trópicos da América do Sul. Foi isso que ele prometeu. E a Suíça? E está aí. O que é que nós estamos vendo aí? Eu não quero fazer juízo de valor sobre a sua gestão, mas é bastante ler o que está no noticiário policial, no noticiário especializado sobre segurança pública, nos jornais, todos os dias. Todos os dias. Inclusive os jornais de tendência governista. Isso está muito claro, não é novidade para ninguém, mas o departamento de cobertura das ocorrências policiais desses jornais, mesmo desses jornais, não é? Eu acredito que até a União não tem condição de abafar essa coisa, de estabelecer uma censura que seja tão eficiente para evitar que o cidadão que está se sentindo inseguro na sua casa, no seu trabalho, no seu lar, não é? No bairro onde mora, etc., tenha preocupação com a segurança pública. Okay, não existe, viu, Carlinhos? Eu diria a você que não existe absolutamente segurança pública no estado da Paraíba. Luiz, porque você veja bem, no curto espaço, Tião, de tempo que eu passei no governo, eu fui logo de frente aos problemas. Eu vi, por exemplo, que a frota de veículos da polícia não existia mais. Eram veículos locados. Vi também que do dia para a noite eu não poderia, o Estado não tinha dinheiro suficiente para isso. Substituir esses veículos locados por veículos do próprio patrimônio do Estado. Mas tratei de adquirir. Eu adquiri mais de 300 viaturas para melhorar a presença da polícia na sua ação repressiva ao crime. Eu procurei fazer um programa e nesse projeto BNDES 2 tem os recursos necessários para isso, de informatização total do aparelho policial, com câmaras especiais, com um departamento de investigação bem aparelhado, com instrumentos adequados. Por exemplo, o Instituto Médico Legal não tinha mais o chamado rebecão para transportar os cadáveres. E muitas vezes o cadáver era transportado em veículos alugados, até em cima do assento do táxi e tal. Nós dotamos aqui o Instituto Médico Legal, Campina Grande também, de rebecões para que essa coisa fosse dado mais dignidade às pessoas que precisam desse serviço. E saímos por aí melhorando. A PEC 300 não era outra coisa senão o estímulo necessário que a polícia da Paraíba precisa para se dedicar com mais afinco às suas tarefas. Não é que a polícia não estivesse fazendo isso, mas a estimulação funciona no ser humano e até nos irracionais. Era preciso que houvesse isso. Porque nós sabemos que a função do policial é uma função espinhosa, é uma função de risco. O policial, quando sai de casa, não sabe se voltará à noite para o aconchego da sua família. Então, ele precisa ser estimulado, ele precisa ter uma remuneração condigna. Ok, então... Governador, o senhor falando na segurança, eu me lembrei que o seu secretário de segurança na época, o Gominho, denunciou que havia uma quadrilha de matadores dentro da própria polícia e estava começando a anunciar o desbaratamento dessa quadrilha. Infelizmente, não foi anunciado. Não sei se porque não teve tempo ou se porque não existia. O senhor tem alguma informação sobre essa quadrilha de matadores da polícia? Não, eu não tenho conhecimento de que na polícia exista uma organização criminosa enquanto organização. Mas numa corporação que tem mais de 12 mil homens, é certo que existem bons policiais e maus policiais. Mas daí, para se atribuir a esses casos que são exceção dentro da polícia, um caráter de generalidade, vai uma distância muito grande. E eu não tive esses dados para fazer esse tipo de afirmação a que você está se referindo. E é claro que se eu tivesse, eu teria agido imediatamente. Nos governos anteriores,
Muitas vezes eu tive que adotar medidas duras, severas. Eu me lembro, inclusive, quando houve um assassinato em massa na penitenciária do Roge, e eu, em 24 horas, demiti e processei todos os responsáveis pelo evento. Ok, está acompanhando ao vivo Conexão Arapuã, hoje entrevistando o ex-governador da Paraíba, José Targino Maranhão. E olha só quem já está acompanhando a gente aqui pelo Twitter, coloca aí na tela o José Tertuliano, o Flávio Costa, tem aqui o Roberto Sidney Dori, tem aqui o Felipe Nunes também, a Ceissa Medeiros acompanhando, enfim, o Fabrício Dias. Obrigado aí pela audiência de todos vocês. O Alexandre Galvão, lá de Souza, inclusive, acompanhando aqui a gente. Poli Figueiredo. O Galvão certamente acompanhando pela internet, através do endereço www.tvarapuã.com.br. Tem a Poli Figueiredo. Miguel Lucena, lá em Brasília, está assistindo também pela internet, viu? Então, um abraço, obrigado a Geisa, a Paula, o Lucas Duarte, enfim. Obrigado à audiência e o carinho de todos vocês. Agora, a gente vai fechando esse tema aqui de questão de gestão, mas tem mais um tema aqui, que é do Ministério Público Estadual, que abriu uma investigação para identificar fantasmas no governo do Estado. Tinha servidor que já tinha falecido e estava recebendo, tinha servidor que recebia sem trabalhar no governo do Estado e está fazendo aí, na verdade, uma verdadeira investigação, uma verdadeira varredura nos nomes todos que foram lá. O que é que o senhor espera que saia dessa investigação, a conclusão dessa investigação? O senhor teme e receia que algo aponte para que no governo Maranhão nomeações irregulares, nomeações equivocadas, seja de prestadores de serviço, seja de cargos comissionados, governador? Eu não tenho o menor receio com relação a essa questão, e essa questão está, de um certo modo, esclarecida. Nós fizemos um desafio que o governo apresentasse a relação dos fantasmas. E até agora não aconteceu essa relação. Mas o governo parece que nós temos que isso conhecer. para o Ministério Público. Isso. O Ministério prometeu aqui no programa do mas até o final do ano. Quem falou pela primeira vez nesse assunto foi o governo. É verdade. O problema, governador, é que sendo se fantasma, eu, como governador, fantasma. tenho conhecimento que há uma enxurrada de fantasmas povoando o ambiente do serviço público, eu é que tenho a obrigação de denunciar isso. Então, eu aguardo que apareça isso. A revista de Fabiano Gomes publicou uma relação, não foi? Isso, com mais de 4 mil nomes, o Ministério Público enxugou um pouco essa quantidade, mas mesmo assim confirmou. Mas eu soube que tinha uma pessoa que não estava morta naquela relação, não. Um fantasma vivo. Fantasma vivo. É uma penada. Existia também realmente alma penada. Quando o governo ameaçou de fazer e fez um levantamento, em alguns municípios, ou em quase todos os municípios, apareciam sempre os políticos do governo para dizer que quem fosse apresentar para fazer a estatística ia ser preso e responsabilizado. E houve pessoas que disseram, bem, se eu já estou demitido, o que é que eu vou fazer lá? Existem também essas pessoas. É possível também que alguma pessoa tenha morrido. Isso sempre aconteceu e vai acontecer sempre. E o cartório do Registro Civil, que é quem faz a comunicação de óbito no interior, não tenha comunicado à Secretaria de Administração para dar baixa naquela pessoa. Aí ele passou a ser fantasma. Se bem que Aguinaldo Almeida disse que não existe fantasma no Brasil, só almas. Fantasma é coisa dos Estados Unidos e da Inglaterra, aliás. Vamos lá, governador, então, eleições 2012. Por que o senhor quer ser prefeito de João Pessoa, governador? Olha, primeiro porque eu tenho sido muito pressionado pela população de João Pessoa, pelo partido, por vários companheiros, para me candidatar. Segundo, porque eu acho que posso fazer por João Pessoa aquilo que João Pessoa precisa. Quando exerci, nas vezes anteriores, um mandato maior, aliás, eu nunca exerci um mandato completo. O primeiro mandato foi com a morte de Mariz, e o segundo mandato eu saí quase um ano antes para ser candidato a senador. Mas quando eu exerci esses mandatos, eu me esmerei em fazer obras estruturantes em João Pessoa. Uma delas, por exemplo, é a duplicação da estrada BR-230 desde Cabedelo até Oitizeiro. Quem é que tem dúvidas que essa estrada aqui é uma estrada do município,
que serve muito mais ao município do que aqueles que procuram a BR-230 para viagem interestadual. E hoje, decorrido já alguns anos, eu acho que aquelas pessoas que ficaram contra a construção dessa estrada devem estar arrependidos. Imagine se não tivesse a BR-230 hoje, duplicada, como é que estava o pandemônio. Quem ficou contra? Muita gente, politicamente. Eu não gosto de passar coisas já superadas pelo tempo. Alguns até que mudaram depois e se tornaram meus correligionários. É melhor não dizer, né? Então, mas diziam que não havia necessidade. Da mesma forma, quando eu anunciei agora, nesse governo, que ia construir a Via Jaguaribe, muita gente, inclusive o atual prefeito, que tinha participado da elaboração do projeto, mas esqueceu disso, contestou a construção da estrada. Quer dizer que o doutor Luciano Agro participou desse projeto da Via Jaguaribe? Sim, participou. Não é? Ele participou da elaboração desse projeto. Então, há muitas coisas que se pode fazer para melhorar o trânsito de João Pessoa, que está um pandemônio. Por uma razão muito simples. A cidade, como todas as grandes cidades, e às vezes até as pequenas, se verticalizou. Aquele exemplo bem simples que eu citei aqui, numa residência onde moravam uma família de 5 ou 6 pessoas, foi construído um edifício no lugar dela e passaram a morar 200, 250, 300 pessoas. E aí, essa concentração, sobretudo no centro da cidade e nos bairros nobres, fez com que o trânsito de João Pessoa se tornasse caótico. É preciso fazer alguma coisa. Há 10 anos que ele está assim, com essa dificuldade. E eu quero enfrentar esse desafio. A questão da saúde, aqui também, é um problema sério, sobretudo para as pessoas mais pobres, para as pessoas carentes. Os serviços hospitalares não têm correspondido às necessidades reais da população. Há uma série de outros serviços que a gente pode melhorar, como, por exemplo, o transporte. Uma vez eu, como governador, no meu projeto de governo, eu tinha essa proposta, não é? Adotar aquele sistema que é moderno, que no mundo todo se adota hoje, do VLP e VLT, veículo leve sob pneus, veículo leve sob trilhos. Aqui temos como fazer as duas coisas facilmente. Por exemplo, boa parte da população de Bahia, Santa Rita e Cabedelo trabalha em João Pessoa. Por que eles não usam com mais frequência o sistema ferroviário? Porque é de péssima qualidade. É de péssima qualidade. Então, ali a gente tem a matriz para avançar nesse projeto, porque a linha já está feita. Eu digo, não é em termos de bitola, não é em termos físico propriamente, mas em termos de desapropriação. Não tem desapropriação a fazer. O que mais dificulta essas coisas, tanto do ponto de vista financeiro como do ponto de vista legal, é a desapropriação. Tião, que é procurador, sabe disso. É um problema sério. Ali não tem mais problema. Já está a base para se fazer um veículo leve sobre trilhos de primeiro mundo, para transportar os cidadãos que moram em Santa Rita, em Bahia e em Cabedelo, para João Pessoa e vice-versa. Porque se o transporte coletivo for um transporte bom, eficiente, muitas pessoas que tomam seu carro para ir trabalhar ou para ir fazer compras, deixarão de fazê-lo e tomarão o transporte coletivo, como acontece já em algumas cidades brasileiras. Em Curitiba é assim, o transporte é tão bom. Quando eu falava dessas coisas na campanha de governador, saíam logo as intrigas junto aos empresários de transporte urbano. Ora, um projeto desse não pode ser feito excluindo os empresários, ao contrário, o poder municipal como o poder estadual tem que atrair esses empresários para eles investirem num modelo mais moderno de transporte e naturalmente eles aceitarão isso porque vão ganhar muito mais na medida em que tiver mais passageiros e o transporte seja de melhor qualidade. Esquentando um pouquinho, o senhor já fez assim uma mini plataforma. Parece que é sério, né, professor? A tese de candidatura é prefeito de João Pessoa, né? Já dá certo.
Mas eu tenho uma questão aqui, estou esperando do peraí, mas Eu achei que ele ia falar 2 minutos sobre o tema, como ele pegou 10 minutos, eu disse, então... Ele fez a minha plataforma. Eu perguntaria o seguinte. Já começou. Essa posição do senhor, do ponto de vista político, tem lhe criado alguns problemas políticos dentro do PMDB? Justamente com alguns candidatos mais jovens. Posso complementar aqui? Mané Júnior. Mané Júnior. Eu queria complementar. Vamos lá. Nessa situação que Carlos está falando, eu tenho aqui 2 pessoas sugeriram até perguntar, Vicente Mangueira foi um deles, se o senhor estaria eventualmente forçando essa candidatura, isso enfraqueceria o PMDB na situação atual, e complemento. A outra sugestão. Aí não é complemento, aí já é. Vamos fazer por partes? Vamos lá. Primeiro, se atinge diretamente Manuel Júnior. Que aí. E depois eu quero perguntar a ele como é que ele vai administrar essa candidatura dele. Deixa Ou a candidatura de Lucena. Pronto, vamos lá. Então vamos por partes aqui. Primeiro, se atinge diretamente a pretensão do deputado Manuel Júnior, que inclusive agora, enquanto a gente está aqui, ele está no Jardim Veneza, não é isso? No Jardim Veneza, naquelas plenárias que ele tem realizado. Temos fotos aí, Luiz. Mas eu não tenho aqui, eu não tenho como mostrar aqui, doutor Marcos. Tem. Tá, enfim, mas o fato é que ele está no Jardim Veneza e as plenárias que ele tem feito toda segunda-feira. Se a sua candidatura, a sua pretensão passa por cima, atropela de uma vez por todas aí essa pretensão do deputado Manuel Júnior. Só quem não conhece a minha relação com o Mané Júnior e o meu proceder ético em tudo que faço na política, poderia imaginar, ainda que como simples conjectura, que eu quisesse atropelar um companheiro da envergadura e do talento e do valor de Mané Júnior. Nossa vida, na realidade, a vida partidária, vem de muito longe. Quando Mané Júnior ainda era estudante de medicina e eu já era deputado estadual, Pedras de Fogo precisava, o PMDB de Pedras de Fogo precisava de um nome capaz de enfrentar a luta e ganhar a eleição lá. E foi da minha iniciativa e de outros companheiros, inclusive o próprio Mário Silveira, a candidatura de Mané Júnior. De lá para cá, a nossa vida tem sido de uma constante parceria. Quando Mané Júnior estava no PMDB e veio a eleição de deputado federal, ele teve momentos de muitas dificuldades, porque ele estava sendo convidado, na época, por Ricardo Coutinho, para integrar a chapa de deputados federais. E, na realidade, o PSB nacional fazia uma pressão muito grande para que tivesse candidato a deputado federal. E ele me procurou, inclusive, ele fez os cálculos, que a eleição dele seria mais segura no PSB. Como o PSB, naquela época, era nosso aliado, eu disse a ele: Manel, você fica à vontade. Posso lhe garantir uma coisa: se a sua conclusão for de se candidatar no PSB, nós do PMDB não vamos perturbar a sua candidatura. E os colégios eleitorais do PMDB que votam com você, tanto quanto dependa de mim, continuarão votando com você. E foi assim. A grande maioria dos colégios eleitorais dele, eram do PMDB, porque ele tem uma história toda no PMDB. Ele tinha uma história toda no PMDB. Ele foi eleito deputado federal, depois foi candidato a vice-prefeito de João Pessoa, na chapa com Ricardo Coutinho. Foi uma aliança que nós costuramos e voltou a se integrar mais adiante ao PMDB. Quando nós estamos consensuados nessa questão de que o candidato a ser indicado pelo partido será aquele que apresentar maiores índices na pesquisa, nós estamos respeitando inteiramente isso. Eu não atropelo o Mané Júnior. Se alguém tem simpatia pelas suas candidaturas, não vai encontrar em mim nenhuma oposição, como não tem havido atualmente. Agora, nós sabemos que nessas questões o que mais influi é a ação do adversário, porque o adversário sempre trabalha para gerar abalos na relação.
A maior prova que nós estamos afinados é que já passou o período de filiação e Mané Júnior está no PMDB, continua no PMDB. E eu disse a ele, com todas as letras, se nas pesquisas você se revelar como melhor opção, eu renuncio à minha candidatura e vou fazer sua campanha. E quero a mesma coisa da sua parte. Então, entre nós, ainda hoje à tarde, nós conversamos. É exatamente isso, governador, que eu queria saber do senhor. O senhor foi prefeito de Araruna. Não chegou a ser prefeito, mas foi deputado estadual. Foi deputado federal. É a primeira experiência que eu vou ter como prefeito. O senhor já foi estadual, eu fui federal. Deputado estadual, fui federal, senador, governador. E agora, numa ascensão lógica, o senhor está voltando para a base, está tentando uma candidatura de prefeito, mais ou menos numa época o Wilson Braga fez isso. Para vereador. Não é isso? Mas não houve isso, voltou assim bem. E a questão seria se o senhor não seria mais coerente, sensato ou prudente, as palavras seriam prudentes, se poupar para 2014. Veja bem, a gente nunca pode planejar no longo prazo. Em política isso dificilmente funciona. Eu me lembro que nas eleições municipais daqui de João Pessoa, quando o Ricardo resolveu fazer uma chapa partidária e impor essa chapa partidária aos aliados, eu não tinha assumido ainda o governo do estado, eu estava no Senado. E ele me procurou quando o nome de Luciano já estava como candidato escolhido, para me dizer: Maranhão, eu quero começar essa conversa dizendo a você que você será o meu candidato a governador. E eu repeli imediatamente, porque eu achei que não havia sinceridade naquela proposta. E o argumento era o de que ele estava querendo pular uma etapa. Naquela época, a eleição que estava em discussão era a eleição de prefeito de João Pessoa. E eu estava preocupado, disse a ele, porque tem um partido grande, como é o PMDB, e o PMDB esperava participar da chapa como vice, como foi a primeira vez, quando você estava com muitas dificuldades, sem o PMDB você não se elegia. Não, mas são 3 nomes aí, tem Luciano, tem Nonato Bandeira e tem Edivaldo Rosas. Ele deu ao senhor a opção de escolher entre os 3? É uma opção marota, ele já tinha feito a escolha. Então eu disse a ele, os 3 são ótimos. Porque ele estava querendo, bancar o aprendiz de feiticeiro. Seria uma encenação. Ele queria que eu vetasse, se eu escolhesse um, vetar 2. E ele já tinha feito a escolha. Já estava na imprensa a escolha feita. Eu ia fazer papel de bobo. Eu digo, não, senhor. Não tem, todos os 3 estão ótimos. Você mantém a sua escolha ou modifica a sua escolha. Agora eu não posso. Ele não lhe explicou por que é que escolheu um candidato partidário, ele não confiava no senhor? Olha, desde que ele criou o chamado Conselho Político, ele revelou a sua intenção. Ele queria gerar um desentendimento interno nos partidos da sua base para escolher como solução o candidato que ele tiraria do bolso do corpo. Mas, governador Marcos... Eu estou entendendo a sua pergunta. Ele já estava pensando mais à frente na eleição de governador e foi me oferecer o apoio para o governador. Eu digo, eu não sou obsessivo. Se a época eu estiver no governo do estado e o meu governo estiver bem, eu vou pleitear a reeleição porque é um direito. Se não assumir o governo do estado, nós temos 2 nomes interessantes. Tem o seu nome e tem o nome de veneziano. Então eu acho, de novo, que o candidato deve ser o que estiver melhor. Governador, o senhor foi para 2008, mas o doutor Marcos Pires quer saber de 2014. Se o senhor aí tem ainda está no seu plano. Eu posso acrescentar só uma pergunta? Sim, claro. Se o fato de o senhor ser candidato a prefeito e na hipótese de o senhor ser eleito, 2014 sai do calendário? Sai inteiramente. Para o senhor, bem entendido. Mas só sobre essa hipótese de ser eleito prefeito? Sabe que sai com toda certeza. O senhor terminaria o mandato porque do prefeito? Uma cidade como João Pessoa
ninguém pode fazer dela trampolim para disputar cargos com mais facilidade. Eu acho que uma cidade como João Pessoa, de cidadãos e cidadãs esclarecidas, politizadas, não aceitaria uma manobra dessa natureza. Mas o senhor não tirou, então, porque a hipótese do professor é, em caso de ser eleito, o senhor tira do calendário 2014. Claro. Mas em caso de nem disputar 2012, ou disputando não ser eleito. Não, 2012? 2014 está no seu calendário, em caso do senhor nem disputando 2012 agora, ou disputando e não ganhando. 2014 sai também do seu calendário, como sairia se fosse eleito prefeito? Futuro a Deus pertence. Aí é diferente. Frase inédita. Olha aí, Tião. O que eu repudio, Tião, Eu estou anotando aqui. Tudo o que eu repudio é fazer do mandato de prefeito de João Pessoa um trampolim para ser candidato a senador. O prefeito veneziano, Vital do Rego, eu vou chegar na sua história do acordo com o Cícero Lucena, mas é só que ele deixou o gancho aqui. O prefeito veneziano, Vital do Rego, de Campina Grande, não é o candidato natural do PMDB para 2014, não? Ou não tem isso? Não, eu já disse mais de uma vez que é. Ponto final. Mas com essa declaração o senhor bota um E e uma vírgula, não é? Não, não tem nem E nem vírgula. Ponto. É o prefeito veneziano. Ponto final. Mas vamos lá, então vamos Não tem nem ponto e vírgula. Nem reticência. Que ponto e vírgula, às vezes, pode significar um condicionante qualquer. Sim, mas aí, como eu estava curioso para saber, e Luiz deixou, eu quero lhe perguntar o seguinte: o que é que o senhor combinou com o Cícero Lucena para essa eleição de 2012? Nós, na verdade, não combinamos nada. Absolutamente nada. Se eu dissesse aqui que tinha combinado, eu estava falseando a verdade. Eu estava acrescentando um dado que não existe. Não, vocês conversaram, né? Agora, nós conversamos permanentemente. Nós estamos inteiramente afinados, não é? Com relação à questão política daqui. É possível que Cícero venha a ser candidato e eu também candidato. Aí é outra história. Mas nós estaremos sempre na faixa da oposição. Isso aí é o real. Mas deixa eu pegar um gancho. Acho que em João Pessoa, na Paraíba, ninguém tem dúvida da minha posição em relação aos governos que estão aí, nem como também não tem dúvida nenhuma da posição de Cícero Lucena. Agora, nós temos muito chão pela frente. Quem sabe se nós não poderemos estar alinhados já no primeiro turno, estar aliados no primeiro turno. Isso vai depender dos fatos que vão se suceder ainda. Governador, o filósofo Manuel Gaudêncio diz que a política é dinâmica, né? Parece Manuel Gaudêncio, né? É um negócio que ele diz. Eu pensei que ele era cientista Só político. ficou por aí. Viu, Carlinhos? Eu pensei que ele era cientista político. Pode ser também, mas eu acho mais bonito filósofo. Ele só fez essa filosofia. Perguntaria o seguinte: sempre correu, não sei se é boato, uma informação, uma lenda, de que o senador Cícero Lucena teria feito um acordo com o senhor, apoiá-lo para governador, rompendo até com o partido dele nesse sentido, para o senhor apoiá-lo para prefeito. Houve esse acordo? Não houve esse acordo. Agora, anos atrás, em outra oportunidade, eu convidei Cícero Lucena para ser o meu candidato, a minha sucessão. Me lembro. E parece que Ivandro... E ele não aceitou, porque me disse que tinha um compromisso com Ronaldo Cunha Lima, e fazia questão de honrar o compromisso. Eu vi nisso um gesto de muita nobreza, de muita dignidade na pessoa de Cícero, porque se ele quisesse, ele seria o governador. Se ele aceitasse, seria o governador. O senhor também apoiou ele para Cássio Cunha Lima. O senhor se encontrou com Cássio Cunha Lima, que é um comentário grande. Tá dentro do dinamismo aí. O negócio é dinâmico. Não é verdade? Muita gente tem esse comentário nos últimos 2 meses, principalmente, e depois que dizem, segundo aqui, o senhor já falou 2 vezes de bem de Cássio no começo do programa. Agora, deixa eu só interromper você, para não ficar nada no vazio, né? Naquela época, eu e Cícero estávamos no mesmo partido. Depois ele saiu, eu continuo no mesmo partido. Ele estava no PMDB também. Então eu achava que o nome de Cícero pacificava o PMDB, porque estava havendo
rusgas muito sérias com relação ao grupo Cunha Lima. E eu esperava que a candidatura de Cícero viesse a pacificar. Mas, eu repito outra vez, Cícero, com uma nobreza de caráter, com uma dignidade muito grande, não aceitou ser governador. O senhor apoiou ele na reeleição de prefeito? Apoiei. Mas ele também já não era mais do partido, né? Não, ele era do partido. Já ainda? Ele era do partido. Vamos lá, a curiosidade do doutor Marcos é saber se há condições, então, de um retorno, Maranhão e Cássio Cunha Lima, enfim. Uma conversa. Não, conversa não. Elogios já houve. Conversa não, que já houve, elogios não, que já houve não, mas de retorno de uma composição política, já que se fala tanto que Cássio Cunha Lima e o governador Ricardo Coutinho poderiam aí em 2012 ou 2014 ter dificuldades de manter a relação política. Toda essa cogitação resulta de fatos que são evidentes e são palpáveis ao entendimento das pessoas mais leigas, de que a relação entre os dois não está sendo boa. Esse é um pressuposto. Outro pressuposto, Cássio, numa entrevista, disse que não era meu inimigo pessoal, era adversário político. E eu respondi, é verdade. Ele não é. Aí fiz uma brincadeira, porque o jornalista disse, então, vocês podem fazer uma aliança? E eu fiz uma brincadeira. Não sei se era Shakespeare, que dizia que tanto na política como no amor, não raro se processa a união dos contrários. Mas eu disse aquilo a título de humor, para descontrair um pouco o ambiente. Aí as pessoas, a partir desse momento, aí funciona a sensibilidade maliciosa do povo. Se ele está dizendo isso é porque já estão conversando. Mas a bem da verdade, eu e Cássio, faz muito tempo que não falamos sobre política, mas muito, muito tempo. Desde que houve o rompimento, nós não conversamos sobre política, mas quando nos encontramos, nos cumprimentamos. Isso é a verdade. O senhor admite que a relação é muito melhor hoje? Não, eu não digo que seja nem melhor nem pior. A relação social continua havendo. E vai continuar. De minha parte, nada que impeça isso. E pode evoluir? Só para... Daqui a pouco eu não falo mais. Eu vou só dizer sim, sim, sim. Ok, você está acompanhando ao vivo aqui o Conexão Arapuã. A gente vai rapidinho pro intervalo. Voltando aqui na entrevista com o ex-governador José Maranhão. Governador, o senhor falou num bloco anterior que o deputado Manuel Júnior está muito bem já, de forma muito consensual, construindo esse processo de participação do PMDB nas eleições de 2012. Mas tem um fato que aconteceu essa semana que chama a atenção e pode divergir um pouco dessa situação. Se o deputado Manuel Júnior estivesse tão tranquilo quanto a participação dele, do senhor e do PMDB nas eleições de 2012, ele não teria defendido e está defendendo publicamente a saída do deputado Benjamin Maranhão da presidência do PMDB de João Pessoa. Ele quer uma renovação do Diretório Municipal de João Pessoa, quer inclusive do comando também do Diretório Estadual, porque parece que tem um medo, tem um certo receio de que o partido rume aí sem levar em consideração suas pretensões. Ora, como é que o senhor disse que está tudo bem, está tudo calmo, e o deputado Manuel Júnior quer publicamente substituir o deputado federal Benjamin Maranhão, que é seu sobrinho, inclusive? Veja bem, quem não conhece a prática do PMDB, geralmente se confunde numa declaração dessa. Existe você que naturalmente está fazendo uma interpretação desprovida de qualquer sentido partidário, mas existe um certo grupo de jornalistas que a gente sabe que estão e identifica, que estão claramente a serviço do governo, que vê em tudo um fantasma. No PMDB, essa renovação é uma coisa que vem se processando sempre. Quando Benjamin assumiu a direção do PMDB municipal, assumiu de forma consensual e conseguiu organizar uma chapa de vereadores muito boa. O PMDB, se não tem a melhor chapa de vereadores, tem uma das melhores de vereadores, graças ao trabalho de Benjamin. Eu tenho conversado com o Mané Júnior sobre esse assunto, não é? Ainda hoje mesmo nós conversamos, como tenho conversado também com Benjamin. Você pode ficar tranquilo que no PMDB municipal de João Pessoa, não é? A renovação do diretório
quer dizer, da direção do partido, vai se processar de forma consensual entre Benjamin, Mané Júnior e os demais parlamentares que foram votados em João Pessoa. Não só foi Mané Júnior e Benjamin que tiveram votação grande aqui em João Pessoa, muitos outros foram bem votados aqui. E a nossa ideia é que todos esses participem da direção do partido em João Pessoa. O senhor fala sobre esse consenso. E como eu sou candidato a prefeito, eu quero é que o partido esteja unido naquela velha equação, um por todos, todos por um. Como é que o senhor avalia a saída de Trócoli Júnior do partido? Ele disse aqui que saiu porque faltou apoio no PMDB para ele ser candidato a prefeito de Cabedelo. Faltou esse apoio? Você acha que um candidato a prefeito de algum município vai ser candidato porque o partido impõe a candidatura dele? O que foi que aconteceu em Cabedelo? A época que Trócoli Júnior deixou o partido, tinha 3 candidatos lá. Luceninha, Leto, e esses eram os principais. E o nosso amigo Trócoli Júnior. Houve um desentendimento de Trócoli Júnior com a base do partido em Cabedelo. Nós fizemos uma reunião na executiva do partido, Mané Júnior, inclusive, estava presente, que também tem atuação lá. E assumimos todos o compromisso de trazer o pessoal lá de Cabedelo, a célula municipal, para o apoio à candidatura de Trócoli. Não foi possível. Não é? Dedo, por exemplo, que é o presidente do partido, insistiu para conseguir essa coisa. Não havia nenhuma possibilidade. Depois disso, eu tentei mais 2 reuniões e Trócoli, lamentavelmente, não participou das reuniões. A sua decisão de deixar o partido, penso eu, não se relaciona com isso aí, mas é o que ele está dizendo, tudo bem. Eu não vou sair agora numa polêmica dessa natureza com Trócoli, porque se dependesse de mim, ele teria sido o candidato lá. Só que dependia dos membros do partido lá. Governador. Lá em E na sequência, o caso Gervásio Maia. Esteve aqui dando entrevista, ele disse que estava esperando um telefonema seu. Que o senhor não tinha telefonado para ele. Não. É aquela coisa da ata, né? Ele esteve comigo várias vezes. E esse assunto é um assunto resolvido. Superado? É superado, inteiramente. Eu tenho por Gervasinho o maior apreço. Ele foi meu líder, durou tanto tempo lá na Assembleia Legislativa, enquanto estive no governo do Estado. Algumas vezes havia divergências da bancada e houve até uma tentativa de tirá-lo da liderança. E como ele era líder do governo, eu o tranquilizei. Eu digo, quem escolhe o líder do governo é o governo. E você, enquanto eu estiver no governo, será o meu líder, porque você merece minha confiança. Foi o caso de São Bento. Nós tínhamos um prefeito do PMDB e um deputado do PMDB. O diretório municipal do PMDB de São Bento sempre foi liderado por Márcio Lâmpio. Isso há mais de 50 anos, porque o avô dele foi do MDB antigo, depois o pai dele foi do PMDB e ele continua no PMDB. Mas chegou-se a uma disputa interna lá entre ele e o prefeito. O prefeito queria fazer o sucessor e ele queria indicar o sucessor, que é o filho dele. Então, qual foi a minha posição? Manter a neutralidade numa disputa entre um deputado e um prefeito do partido. O senhor não ficou do lado do deputado Márcio Roberto? Segundo o deputado Gervasinho, absolutamente. O senhor teria tomado partido? Absolutamente. E eu disse a Márcio, Márcio, só há uma coisa que pode lhe prejudicar nessa questão, porque eu sinto os seus próprios colegas de bancada muito ressentidos com isso. É se você aderir ao governo Ricardo Coutinho, porque aí você fugiu da orientação partidária. Ele disse, eu fiz algumas nomeações, mas eu vou publicar uma nota rompendo, porque eu não quero acordo com o governo de Ricardo Coutinho. Esse foi o único problema. Agora, nós não podíamos fazer uma intervenção e tomar o diretório de Márcio
para dar o diretório ao Galego, que é meu amigo também, o Galego de Souza, é o prefeito. É um homem de bem, um empresário realizado e tal. Agora, quem o fez prefeito de São Bento a primeira vez foi o deputado Márcio Lampio. Eu sou testemunha disso. Agora, governador, Tião falou aí em Tróculo Júnior, tem outros deputados, o deputado Wilson Braga também já saiu aí do PMDB, o deputado Doda de Tião saia também, uma desfiliação do partido, o partido perdeu... Senão ele disse um negócio com o Doda que eu gostaria que ele repetisse, aquele negócio de traste, não foi? Não, eu não disse eu disse que a situação dele se assemelhava àquele provérbio popular, porque um jornalista me perguntou até na sede do PMDB, e como é que o senhor analisa a situação de Doda de Tião, que o presidente do PSD, o vice-governador Rômulo Gouveia, não aceita? Eu digo, olha, tá uma coisa triste, né? Porque você está me dizendo aqui que Doda insiste em entrar no PSD. E Rômulo Gouveia, que é o dono do PSD, está dizendo que ele não entra. Talvez o provérbio popular aí se enquadre bem essa situação. Traste oferecido não tem valor. Eu disse isso. Dito e reafirmado, Tião. Sem dizer que ele é um traste. Não, nem oferecido, né? Eu estou falando, é o espírito. Não, que foi oferecido foi, que ele está insistindo. Que foi oferecido foi. Ninguém pode negar isso, nem ele mesmo vai negar. Ele tem dito aí na imprensa que vai para o PSD e Rômulo Gouveia disse que ele não entra no PSD. Bom, mas se ele conseguir ir, seria o terceiro deputado saindo do PMDB somente esse ano. O partido também perdeu um senador da República, obviamente que por outra natureza, de natureza jurídica. Mas aí, como é que o senhor avalia o PMDB da Paraíba hoje, Mendonça Maranhão? O partido está em crise, o partido está, como alguns já anunciaram, sobretudo aqueles que saem, que deixam a legenda. O partido está se esfacelando aqui no estado? Você sabe muito bem como essas coisas são. Há pessoas que resistem ao governo e há pessoas que só sabem viver na sombra do governo. Não tem outra. Sempre haverá um motivo, um pretextinho e tal. O presidente do PMDB sorriu de mau jeito, eu fui desconsiderado, eu fui desrespeitado. Ofereceu café gelado? É verdade. Essa é a história, né? Agora, veja bem, isso é uma coisa muito relativa. Eu me lembro aqui, na campanha de governador, aí eu vou ficar aqui, vou fazer o papel de advogado do diabo. Os deputados do PSB, por outras razões, se desentenderam com o Ricardo Coutinho. Ele foi para a eleição sem ter nenhum deputado. Verdade. E quem foi que ganhou a eleição? O senhor hoje então faz uma leitura que a classe política não é tão importante assim, governador, é isso? Eu não estou dizendo isso a você. Eu estou dizendo que nem sempre é determinante. Você não pode dizer partido tal está fraco para o próximo pleito, porque ele perdeu 2 deputados, 3 vereadores, etc. Não é por aí. Porque nem sempre o povo chancela essas adesões. O povo é muito sábio. E quando o eleitor dá um voto, os políticos precisam se acostumar a isso. Quando o povo dá um voto a um candidato, não dá só pelos belos olhos dele, dá pela legenda. E o que acontece com o PMDB, que é um partido histórico, quem está na legenda do PMDB tem uma partida de 25%, 30% da legenda. É da legenda. Esse eleitor da legenda que votou no candidato a vereador, a deputado, não aceita que o deputado do dia para a noite mude, vira casaca. Não aceita. Agora mesmo, na inauguração de uma emissora de rádio em Araruna, a TV, aliás, a rádio Paraíba, né? Foi fazer o programa de lá, porque nós já transmitimos o programa deles. Foi fazer o programa de lá. E aí Gutenberg Cardoso fez uma pergunta a um vereador que tinha deixado o PMDB. E mais do que isso, deu logo um título de cidadão a Ricardo Coutinho e outro a Cássio.
Isso. E aí, quando Gutenberg falou nessa coisa, o programa era na praça pública lá. A vaia cobriu. Foi vaia para todo lado. Eu fiquei até meio constrangido, porque esse não é o meu estilo, né? Mas o vereador foi vaiado. E aí Gutenberg maneirou a coisa, mas Clisson Júnior, é Júnior, né? Cleilson Júnior, nosso colega Cleilson Júnior. Foi muito incisivo, disse, isso é bajulação. Eu digo, aí eu vou interferir nisso aqui para uma coisa mais objetiva. Eu digo, Clisson, pergunta ao vereador qual foi a obra, qual foi o benefício que Ricardo Coutinho fez em Araruna. Porque se ele citar uma obra, um benefício, está justificado, não foi bajulação. Foi reconhecimento ao que Ricardo Coutinho aí cobriu outra vaia, porque não houve nada. Ô, governador, o senhor está falando aí, a gente está falando de Então, desfiliações do PMDB. É preciso ter cuidado com isso. É preciso ter cuidado com isso. É claro que eu não vou ensinar nada a ninguém, não é? Nem eu tenho essa função de ser censor dos companheiros que deixaram o partido. Eu tenho por todos eles o maior respeito. O senhor defende a tese de que, inclusive, o ex-deputado Ivaldo Moraes, dos suplentes ou do partido ir atrás dos mandatos dos deputados que estão deixando o PMDB? Não é a tese, não. Trócoli Júnior, inclusive. O senhor defende isso? Não é a tese, não. Isso é um mandamento legal. A lei eleitoral diz que quem deixa o partido perde o mandato. Mas para um partido como é que você, informação, licença, né? Como é que você vai convencer a um suplente que, em função da lei, ele pode resgatar um mandato de não entrar com ação em juízo? Todos estão entrando e vão entrar. Eu não tenho a menor dúvida disso. Por que é que o major Fábio está lá na Câmara Federal? Porque o titular do seu partido mudou de partido. Ele entrou na justiça e ganhou. Foi para lá. Mas no caso específico... Não tem partido que consiga, nem liderança que consiga sustentar numa situação dessa o suplente. Ele tem direito e não vai abrir mão. Governador, mas no caso específico do PSD é porque é um partido de formação e parece que tem uma discussão com relação a isso. Tem uma discussão, né? É porque é o seguinte, está se discutindo agora se há de se considerar se somente aqueles fundadores do partido teriam essa vamos dizer assim, essa no caso, o Braga, por exemplo, não é fundador, não. Não, a raiz é fundadora, na verdade, já eu acho que o espírito da lei aí está preservando uma coisa muito simples. Não pode criar um privilégio. Criou uma prerrogativa para quem está fundando o partido. Porque se a lei estabelece que a qualquer tempo um grupo de cidadãos pode fundar um partido e proíbe que os políticos saiam do seu partido para fundar outro, não vai haver o cumprimento da lei. Por isso, o legislador admitiu uma exceção, a exceção daqueles que saíram para fundar o partido. Aí, agora, para quem foi por fundado... Mas esses partidos já estão fundados. Essa é a questão a ser discutida. Vamos botar um pouquinho para a política de João Pessoa, já que temos aqui um candidato a prefeito. Nós estamos muito em tese, né? Não, assim, mas... Depois eu tenho uma pergunta. Qual a relação do PMDB, ou mais especificamente do senhor, com o PT em relação ao pleito municipal? Olha, é muito boa. Eu tenho conversado com o Luciano. PT estadual, né? Ele deve ser candidato a prefeito de João Pessoa. É a postulação dele. Poderá ter dificuldade em virtude das divisões internas do PT. Poderá, não há dúvida nenhuma. Mas pode até superar essas divisões. Porque parece que a recomendação nacional aos diretórios municipais das capitais é que o partido tenha candidato para a legenda crescer. Esse aqui é o ponto de vista. Mas eu respeito isso, faz parte da estratégia do partido. Eu acho que ninguém pode fazer política no regime democrático achando que a lei foi feita para ele. Não é? Para mim, do ponto de vista pessoal,
O ideal era que o PT e Luciano viessem apoiar a minha candidatura. Mas o PT tem essa prerrogativa de ter ou não ter candidato. E quem é que pode lhe negar isso? Ninguém vai lhe negar isso. Então eu acho que Luciano pode ser candidato, não é? Está bem situado, porque ele está situado na faixa da oposição. Eu vou fechar esse bloco aqui, governador, mas como tem esse toque aí do deputado Luciano Cartacho, há uma pergunta que é feita por parte do PT. Por que o deputado Luciano Cartacho ou o vice-governador Luciano Cartacho não serviu para ser vice de Maranhão nesse processo eleitoral de 2010? Ele foi fritado na campanha de 2010? Eu acho engraçado porque nada que diz respeito à minha pessoa prescreve. Mesmo os assuntos que estão mortos. Qual seria? O professor quer puxar aqui. Qual seria o sentido do prato de eu estar discutindo isso agora? Isso já morreu. Já morreu. Partindo do princípio que o senhor está vindo a primeira vez aqui. Hein? Partindo do princípio que é a primeira vez que o senhor vem aqui. Aí E que o senhor, o senhor espera o deputado Luciano Mas Cartacho. isso aí morreu foi na campanha, né? Porque ele não foi o candidato, não é? O candidato foi o deputado Rodrigo Soares, não é? E não foi uma questão apenas minha, né? Mas eu não gostaria de discutir essas coisas aqui agora, até porque eu acho o Luciano Cartacho, eu considerei ele um vice muito bom. Ele nunca me criou dificuldade, ao contrário, ajudou muito. Acho ele um candidato excelente, mas não é só, não foi só na minha candidatura que houve renovação de vice. A gente tem uma curiosidade aqui, sabe por quê? Além de ter dito que é a primeira vez que o senhor vem, em quase um ano, o senador Vital... Eu até já justifiquei porque não vim. Isso, mas o senador Vital disse aqui nesse banquinho aí que o Rodrigo Soares foi candidato a vice e não Luciano, porque teve um acordo para que, em função disso, Lula viria apoiá-lo pessoalmente na campanha. Foi assinado um acordo, um trato, onde, tendo colocado Rodrigo Soares, Lula viria apoiá-lo pessoalmente. Houve isso? Não. Eu não tenho conhecimento desse fato. Pode até ter acontecido nos bastidores muito distantes, mas eu não participei disso, não. Ok, você está acompanhando... Porque, por exemplo, o conceito, e eu conhecia isso de perto, o conceito de Lula, Luciano e a Rodrigo Soares era o mesmo, ele tinha muito apreço pelos dois. Ok, você está acompanhando ao vivo Conexão Arapuã. Olha só, coloca na tela aqui os nossos tuiteiros, também aqui os telespectadores acompanhando. E agora eu vou fazer uma pergunta. Eu esperei várias perguntas aqui para fazer uma pergunta que recorrente, inclusive, no Twitter. Tem o Jairo Estrela, tem o Rodolfo Farias, tem o Vanderberg Nóbrega, o Rodrigo, tá aqui o Jairo Estrela de novo, o Leandro Andrade, o Gil Ribeiro, o Caian Figueiredo também acompanhando, a Cécia Medeiros, que a gente registrou aí no início do programa. Tem, enfim, tem aqui até o Neto Franca, a Pauliana Figueiredo, que a gente registrou, o Lucas e o Neto Franca também, o advogado Marcos Souto Maior Filho, um abraço, Marquito, obrigado pela audiência, está aqui o Neto Franca acompanhando, o Eduardo Galdino acompanhando aqui o Conexão Arapuã. E tem uma pergunta, governador, para a gente fechar esse bloco, a gente vai para o próximo bloco, tem uma pergunta que é recorrente, qual é a idade do governador Zé Maranhão e qual é aí o interesse que ele tem, até quando ele quer ficar na política, porque o senhor ainda não achou que já fez tudo, 3 vezes governador do estado, senador da República, deputado federal, deputado estadual, porque o senhor não achou que é o momento de parar e de ir para Araruna ali descansar? Essa é a pergunta recorrente, qual a idade do governador e até quando ele pensa em permanecer na política? Deixa eu começar de trás para frente. Você disse, você vai descansar porque está se sentindo cansado. Eu não estou me sentindo cansado. E acho que vou morrer dentro das botas. Isso é um provérbio texano, para os cowboys texanos. Essa aqui eu vou registrar, vou morrer dentro das botas. Ou seja, vai morrer na política. Morrer na política. Não vou deixar. De preferência de mandato, com mandato. Com mandato ou sem mandato, eu não vou deixar nunca, porque eu comecei a política na vida estudantil. Da vida estudantil eu fui para a vida partidária. Fui o deputado estadual mais novo do Brasil, não é? Fui 4 vezes deputado estadual, fui 3 vezes deputado federal, fui vice-governador, governador, senador da República.
E agora sou candidato a João Pessoa, a prefeito de João Pessoa. Outro dia uma pessoa, assim, meu amigo, mas que pensa diferente de mim: Maranhão, você não acha que isso é uma cápsula de minúcia para você? Eu digo: quem foi que disse que o mandato de prefeito humilha quem quer que seja? Ao contrário, eu acho que é uma grande distinção se o povo de João Pessoa me eleger prefeito, e eu vou mostrar o que posso fazer por essa cidade como seu prefeito. Eu já fiz muito por João Pessoa como governador. Se eu fosse nominar aqui as obras que realizei aqui, todas na área de infraestrutura, como abastecimento d'água, esgotamento sanitário, a BR a que eu já me referi, não é, as escolas que eu construí aqui, não pude terminar porque os embargos. O Centro de Convenções, o senhor está se referindo a isso? O Centro de Convenções foi o tempo todo embargado por razões políticas e tal. Ainda fiz muito no Centro de Convenções porque era uma obra que estava na vontade do governo anterior, de Cássio. Ele fez o projeto, ele licitou a obra, acho que licitou, mas não tinha feito nada na obra. E eu deixei no ponto em que está aí, apesar de perturbado toda hora, todo instante, pelos embargos políticos que se suscitaram. Embargo político? Sim, né? Com o título de meio ambiente, etc. e tal. De repente não é mais meio ambiente, não tem mais problema de meio ambiente lá. E outra obra para a qual eu contribuí, aloquei 80% do recurso, que é a Estação Ciência, também se falou muito em meio ambiente, mas nunca houve embargo. E a obra foi feita. Eu contribuí, o próprio atual governador era prefeito, na inauguração reconheceu que não teria feito a obra sem as emendas que eu apresentei no orçamento da República. Foram 80% do recurso investido ali. Então, eu não me programei para deixar a política, mesmo porque eu me sinto bem na política. Foi uma atividade em que eu constituí muitos amigos, alguns adversários que muitas vezes se dizem até inimigo, mas eu não sou daqueles que consideram um adversário político um inimigo. Uma pessoa que pensa diferente sobre qualquer tema, sobre administração, sobre política mesmo e tal, mas isso não é um inimigo, Então eu constituí muitos amigos bons e tal. As pessoas que acreditam no nosso modesto trabalho. Eu vou ao shopping para fazer uma compra que eu faria em 5 minutos, eu passo 2 horas. As pessoas me param para tirar fotografia e tal. E isso é de jovens de 16, 17 anos, até pessoas idosas como eu. Você vai fazer com que idade? Vai deixar a idade para o próximo bloco, né, governador? Não vamos fazer suspense, não. Eu tenho 75 anos. 75 anos. Tá, então. Eu pergunto ao senhor, como é que o senhor está vendo essa enxurrada de publicações a nível nacional? A Isto É publica a Confraria de Cícero Lucena. A revista Época publica agora os livros de Luciano Agra, cujo dinheiro não chegou do dono dos livros. Da sua opinião, quem é que vai sair na Veja? Eu não faço parte do conselho editorial da Veja, não posso dizer nada. Não posso dizer nada a respeito disso. Tá, e a gente vai rapidinho então para o intervalo comercial. No próximo bloco a gente volta, tem outras perguntas aqui para o governador para ele responder, inclusive, entre elas, por que ainda não assumiu aí um cargo no governo Dilma. Daqui a pouquinho a gente está de volta, o governador responde aqui ao vivo no Conexão Arapuã. Ok, estamos de volta ao vivo aqui no último bloco do seu Conexão Arapuã, ao vivo pela sua TV Arapuã. Hoje entrevistando o ex-governador da Paraíba, José Tagino Maranhão. Nesse bloco a gente fecha aqui a rodada de perguntas. Eu vou até repassar aqui uma pergunta para o doutor Marcos, professor Carlos Roberto e o nosso Tião para a gente fechar essa rodada. E eu começo, governador, perguntando sobre a expectativa que o senhor assumiu um cargo no governo Dilma. Assim que terminou a eleição de 2010, o senhor foi cotado para ministro, depois para presidente, vice-presidente da Caixa Econômica, depois para presidente da Embratur, enfim, vários cargos e nenhuma nomeação de fato. O que foi que houve, governador?
Na verdade, faltou interesse da presidente da República de me nomear. É claro que no regime presidencialista, os ministros auxiliares do governo, no caso no estadual, no executivo estadual e secretário, etc., são escolhidos livremente pelo titular do governo. Quando terminou a eleição, os companheiros da bancada federal me chamaram para uma reunião e me consultaram para lançar o meu nome como candidato a ministro do governo Dilma Rousseff. Eu digo, olha, pela minha experiência, esse encaminhamento nunca ocorre assim. Pelo que eu estou sabendo, dentro do PMDB, a cota já está preenchida. Não, mas você libera a gente para fazer essa indicação. E realmente, eles sinceramente se empenharam, fizeram, mas não tiveram êxito. Hoje, houve a tentativa de um cargo de diretor da Caixa e da Embratur. E eu disse a todos que não era minha praia. Eu não me sentia bem na posição de banqueiro, porque não tinha experiência nessa área e achava que era um cargo muito burocrático. Você fica lá como diretor, sentado naquelas reuniões, assinando papel, que as decisões vêm da área técnica. Não fazia sentido, eu não aceitava isso. Depois veio Embratur. Michel Temer chegou a conversar com a presidente, dizendo que eu não aceitava. Ela disse, não, mas se eu conversar com o Maranhão, ele vai aceitar. Eu digo, não, eu quero poupar a presidente dessa situação. E recebeu não? Recebeu não vou. Eu não vou para essa reunião porque eu não aceito. Eu não vejo nenhuma utilidade. Eu só aceitaria um cargo do governo se através dele eu pudesse ajudar a Paraíba. E eu não sei o que posso fazer na Embratur, porque eu sabia perfeitamente que as funções da Embratur foram transferidas para o Ministério do Turismo. Hoje está esvaziada. Ficou somente com a função do turismo internacional. Turismo internacional é um turismo. É o Cone, turismo chapa branca de luxo. E eu não tenho vocação para isso. Eu gosto de trabalhar, de realizar dentro do meu estado. Governador, onde eu tenho minhas raízes, onde eu tenho minhas amizades, não é? Em cujo cenário econômico, político, social eu me identifico. Dilma faz a reforma do seu ministério em janeiro. Qualquer hipótese dela convidar o senhor para ser ministro? Não vou. O senhor continua candidato a prefeito? De certo tempo para cá, eu disse a todos na bancada, agora nem cogitado em nada. O tempo passou. Porque eu sou candidato a prefeito de João Pessoa e você candidato a prefeito de João Pessoa. Tá aí. Doutor Marcos, então, para a gente fechar. A minha pergunta é uma pergunta de várias pessoas e a curiosidade minha também. É verdade, governador, que o senhor, nesse governo, o senhor pretendeu em algum momento ou estudou a hipótese de privatizar a Cagepa? Nunca. Não aconteceu? Ao contrário. Eu fui peremptório. Quanto tempo eu passei no governo do estado? 3 mandatos. Se eu quisesse privatizar, isso teria acontecido durante esses 3 mandatos. E eu sempre entendi, até por uma questão de estratégia administrativa. A Cagepa tem que ser empresa estatal. Por quê? Se não for uma empresa estatal, ninguém vai fazer abastecimento d'água em cidades pequenas, como São José da Lagoa Tapada, como minha terra mesmo, Araruna. Porque uma empresa privada só investe onde tem retorno. E o abastecimento d'água e esgotamento sanitário nessas cidades pequenas não tem, isso ele é deficitário. Então a Cagepa é uma empresa que se financia com recursos do orçamento do Estado, com recursos transferidos do orçamento da União e com recursos próprios gerados nas grandes cidades, como João Pessoa, Campina Grande. Aí sim, ela é superavitária. E o seu rendimento lhe dá margem para fazer os abastecimentos d'água nas pequenas cidades. Eu modifiquei muito isso, mas mesmo assim eu continuo dizendo que a Cagepa não pode ser privatizada. É um absurdo a privatização, porque você vai tirar do controle da sociedade um órgão
que realmente tem uma função social nas pequenas cidades, a CAGEP. Agora, eu modifiquei muito essa relação pelo seguinte, porque eu fiz as grandes adutoras. Eu me permito dizer isso com um certo orgulho e sem falsa modéstia. Nós fizemos algumas adutoras que atendem a 10, 20 cidades, como por exemplo, o sistema de abastecimento d'água da cidade de Patos. Já tinha passado pelo governo do estado, desde que a Paraíba é estado, vários governadores sempre prometiam de fazer o abastecimento d'água da cidade, mas como Patos está em cima do cristalino e não tem recursos no lençol freático, como também não tem recurso de superfície, porque chove pouco, ninguém se dispôs a fazer o que era necessário e eu fiz. Foi levar a água do Curemas, Mãe d'Água, para Patos. E não levei só para Patos. Todo o Vale do Sabugi teve o abastecimento d'água. Essas outras cidades aqui do Cariri, como Juazeirinho, como Soledade, como até a pequena Damião, que já fica no fim do Cariri, já na Serra da Borborema, também não teriam nunca possibilidade de abastecimento d'água, porque o semiárido da Paraíba é muito ingrato, porque ele está todo em cima do cristalino. As águas são salgadas, tanto no subsolo como na superfície. E ali naquela região é assim. A minha região, Araruna, é assim também. Pois bem, eu levei água do Buqueirão. Eu atendi nesse sistema mais de 20 cidades. E também aos pequenos povoados com os chafarizes. Na minha região também, eu fiz aquele sistema integrado do Brejo Curimataú, que atende a 15 cidades, inclusive algumas do Brejo, como Bananeira, como Solânia, depois vai para Arara, Cacimba de Dentro, Araruna, Tacima, Riachão. Então, esses sistemas, e agora nesse governo, apesar de rápido, eu concluí uma obra que foi iniciada por Cássio. Já vão dizer outra vez que eu estou citando aqui. Terceira, né, Tião? Para beneficiar. Vai lá, Tião, fecha aí. Mas foi iniciada por ele. Aliás, ela não foi iniciada por Cássio, ela foi iniciada por mim no governo anterior. E Cássio deu continuidade. Eu concluí, fiz a adutora, porque era o açude, não é? E depois a adutora, lá na região de Wilson Santiago, por ali. Então, esses sistemas adutores representam 1.200 quilômetros de adutoras na Paraíba. Modificou o sistema. Quer dizer, por exemplo, a região de Itabaiana. A região de Itabaiana ficava à margem do Rio Paraíba, mas não tinha água. Itabaiana não tinha água, Mogeiro não tinha água, Salgado de São Félix não tinha água, não é? Aí você vê São Miguel Taipu não tinha água e outras cidades. Hoje são 20 cidades. Eu também fiz o sistema a partir do açude o açude Camará foi mais em cima. E teve uma história que eu não sei se teria tempo de contá-la aqui, não vale a pena contar. Acauã são 250 milhões de metros cúbicos. É outra história que eu guardo com orgulho. Nós temos 30% de toda a produção de água armazenada que foi feita no século XX. 30%. 20 está entrando no 21. 21. Nós construímos, Luiz, 30% dos açudes da Paraíba. São 14 grandes barragens. Acauã tem 250 milhões de metros cúbicos. Mas tem aqui Araçagi. E tinha o projeto que eu deixei aí para quem viesse realizar, não é, que é a integração dos sistemas de Acauã com Araçagi, e que atende em abastecimento d'água uma população de 500 mil pessoas, e que vai permitir a irrigação de quase 15 mil hectares de terras boas, que não produzem nada por falta d'água, mas que agora vão ter essa chance. Eu construí o maior sistema de transposição d'água do Nordeste até hoje. Quando Lula voltar a inaugurar, ou Dilma inaugurar a transposição do São Francisco, aí eu vou perder o título, mas até agora, porque eu fiz 37 quilômetros de canais
desde o açude Urema Mãe d'Água até as várzeas de Souza. Então, essas coisas modificaram muito o conceito. Mas aqui mesmo em João Pessoa, nós temos um sistema adutor extraordinário que vai garantir um abastecimento de água seguro para a população de João Pessoa até 50 anos pela frente. Tião, governador, eu vou fazer uma pergunta apenas para ilustrar aquela citação. Como é que o senhor acha que vai ser a atuação, com a sua experiência, a atuação de Cássio no Senado Federal? O que é que o senhor espera dele? Olha, eu sinceramente espero uma atuação muito boa. Cássio é um político experiente, preparado. O grande instrumento do parlamentar é a palavra. Ele domina isso muito bem. Lamento profundamente que o Wilson Santiago tenha perdido o mandato, pelo menos em termos atuais. Ele está na luta ainda, está esperançoso de que ainda vai retomar o mandato, mas o Wilson, esse tempo que passou, quase um ano no Senado Federal, ele carreou muitos recursos para Paraíba, não é? Trabalhou muito, tinha uma posição de destaque, não é? Foi vice-presidente da casa e uma pessoa muito querida no cenário legislativo. Então, aqui eu lamento profundamente o que aconteceu a ele, mas nem por isso eu vou desmerecer as qualidades e os atributos de Cássio. Ok, governador Zé Maranhão, o programa está chegando ao fim. Deixa eu só prestigiar aqui o deputado Neto Franca, que está aqui no Twitter com uma pergunta. Eu não sei se também é uma pergunta, viu, Tião? Uma pergunta e uma sugestão também. Ele está dizendo o seguinte: gostaria de saber do ex-governador, a oposição com tantos candidatos, quem seriam os candidatos à vez? Ou seja, com tanto candidato na oposição, não vai sobrar partido, inclusive, para compor as chapas da oposição. O senhor já tem algumas indicações de alguns partidos que podem compor com o PMDB no primeiro turno? Já tem indicação de vice? Neto Franca está aqui fazendo a pergunta, eu não sei se está fazendo a pergunta e fazendo um oferecimento. E Neto tem qualidades para isso. É um político preparado, experiente. Tem uma história familiar bonita, a história de Damásio Franco, seu pai, que era meu amigo particular. Mas eu não me fixei em nome ainda de vice, porque eu estou aguardando o momento da indicação. Mas que sou candidato, sou, mas não quero antecipar a escolha do vice. Isso vai naturalmente obedecer a vários critérios. O critério o critério político, qual é a aliança que vai trazer maior contingente para a nossa candidatura, qual é o vice que poderá, por sua vez, pela experiência, pela habilidade e pela liderança, vai trazer mais contributo à candidatura. Tá aí, Neto Franca parte na frente, porque já partiu recebendo elogio, né, Tião? Já recebeu elogio aqui. Governador Zé Maranhão, muito obrigado. O programa vai chegando ao fim. Queria agradecer sua presença aqui, quase 2 horas de programa. Daqui a pouquinho, doutor Marcos. Vai ter abraço, amigo. Deixa eu só cumprimentar e me despedir aqui do nosso convidado. Agradecer sua presença aqui no Conexão Arapuã. Obrigado a você, obrigado aos seus queridos e simpáticos companheiros, o doutor Marcos Pires. O professor aí eu já não vou mais. Carlinho. Professor Carlinho. E meu amigo Tião. E agradecer sobretudo ao público telespectador que nos acompanha, não é? E desejar a todos, não é, uma semana feliz, não é? Amanhã feriado, não é? Proclamação da República. Que o dia de amanhã seja um dia de lazer, de prazer, de satisfação e de confraternização com os amigos e com a família. Ok, muito obrigado, governador Zé Targino Maranhão. Agora sim, os abraços, doutor Marcos Pires. Eu quero mandar um abraço para a Vivian. Então, a minha solidariedade, meu abraço para a família de Silvio Thor. Associo os seus sentimentos com os nossos sentimentos também. Eu conhecia o Thor e sei o quanto boa pessoa ele era. E querido de todos os seus. Ok, as homenagens póstumas aí do Conexão Arapuã. Então, a você, o nosso abraço, obrigado pelo carinho da sua audiência e até a próxima segunda-feira, se Deus